Muito bom dia, meus prezados amigos. Uma alegria muito grande, né? Como sempre nós falamos, retornar aos nossos estudos, conversar com Cristo, né? Com Jesus, com a doutrina, fazer breves reflexões com os ensinamentos brilhantes de Emmanuel, com suas reflexões sucintas e ímpares, né? Que sempre nos ensina muito. Então, só temos a agradecer a Deus por nos renovar essa oportunidade. E hoje nós vamos então comentar a lição 34 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Essa passagem que Emmanuel vai comentar está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 26. E lá nos diz assim o evangelista Lucas: Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas, né? Ou seja, eles estão dizendo, nós vamos entender o contexto, que ele, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, na presença do Cristo, e tens ensinado em nossas ruas. Ou seja, te conhecemos, sabemos quem tu é, convivemos contigo e escutamos teus ensinos. Essa passagem em Lucas, ela está no capítulo 13, especificamente de 13, do versículo 22 a 30, e aqui trata da porta estreita. Mateus também, de 7, 13 a 23, Mateus também tem essa narrativa. Mas há um detalhezinho que em Lucas, e isso é muito importante nós observarmos em nossas leituras no Evangelho, lá em Mateus diz, a orientação está lá dizendo: entrai pela porta estreita. Mas em Lucas há um detalhe importantíssimo que nós temos que prestar atenção. Lá diz assim: lutai. Nessa tradução que eu tenho da Bíblia do Peregrino e na nossa tradução do Haroldo Dutra Dias, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é? Mas esse lutar, esse se esforçar, não é como diz Jesus: muitos estão tentando entrar à força no reino dos céus. Não é isso. Esse se esforçar, esse lutar por entrar por ela, é porque na simbologia dessa porta, a porta do mundo, a porta da entrada do templo de Jerusalém era enorme. Mas a porta que nós vamos retornar à nossa condição espiritual, à nossa essência, àquilo que nós somos, agora não é mais no sentido coletivo, onde essa porta ela é ampla que possa entrar uma multidão. Agora entraremos, retornaremos individualmente. Então aí não é por esse caminho que nós vamos entrar, que nós vamos retornar à nossa condição. Por quê? Nós temos, para entendermos bem, porque há uma pergunta fundamental para nós entendermos no versículo 23. Porque no 22, quando inicia a narrativa da porta estreita em Lucas, está dizendo: e Jesus caminhava por Jerusalém ensinando. Alguém, veja bem, alguém, não diz quem é, vai lhe perguntar: Senhor, 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 são poucos os que se salvam? É uma pergunta. Sem essa pergunta, nós não entendemos o contexto. Ou seja, toda aquela circunstância da época, religiosa, histórica, econômica, tudo aquilo que vivia o povo judeu sob o jugo romano, os excluídos, todo aquele povo vivendo toda a sua saga, né, a sua história naquele momento tão difícil da humanidade. Alguém pergunta a Jesus: então será quem vai se salvar? Só a classe nobre? Só a classe sacerdotal? A classe intelectual? A classe econômica? Quem se salvará no meio de toda essa balbúrdia, de todo esse momento de decadência profunda, moral e espiritual da humanidade? Será que são aqueles só que arrogam o privilégio por estar com Deus nos templos, por estar com a Torá na sua mente, mas não está com ela no coração? Com a lei na mente, intelectualizada, decorada, formalizada, mas não está nos sentimentos? Então é isso que nós temos que entender. Então Jesus vai responder essa pessoa: olha, lutai, lutai para entrar pela porta estreita. Porque o que está te movendo a entrar nessa porta estreita? Tem um princípio necessário,
e tem que ter um objetivo. Qual é a motivação? Porque eles alegavam, porque então eles depois, quando Jesus, e nós vamos ver em outras passagens na frente nós vamos concluir com isso, porque comer, beber, escutar, aprender com Jesus, não envolve só meramente estar fisicamente, intelectualmente com ele, não é? Isso envolve o quê? Uma fé, uma relação de confiança afetiva. Essa fé não é institucional, não é meramente uma fé. É um sentido de uma relação de afetividade, de acreditar, de estar em mente e coração com ele. Ou seja, exige esse arrependimento que se fala, essa metanoia, mas é uma transformação, ou seja, uma mudança do ser, do nosso íntimo moral, para que possamos entender essa nova mensagem, porque senão seria repetir a mesma coisa. Por que essa porta larga? Larga é a porta do mundo, e a porta dos templos também, que se tornaram largas para os homens, não é? Pelo proselitismo e uma série de interesses. Ou seja, esse largo, a conotação que dá na simbologia, é um modo de viver nosso, das criaturas humanas, não é? Alheio aos valores do espírito, aos valores espirituais. E essa desarmonia com os valores espirituais, o que ela nos causa? Qual que é o fundamento dessa desarmonia? É o nosso egoísmo, a nossa indiferença, o nosso orgulho em relação àquilo que nós vivemos circunstancialmente na vida e com as pessoas que nós vivemos, não é? Porque pensar, né, e viver somente para si, ou seja, nós não estamos interagindo com o nosso semelhante. Então, nós não podemos estar com Cristo, estar com Jesus, estar com o Evangelho, com seus ensinamentos, e muito menos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Não amaremos o nosso próximo se não estivermos em relação interna, via do sentimento e do entendimento, da compreensão com o nosso semelhante, não é? Então, o que eles dizem? Olha, então, eles vão começar a dizer, olha, comemos contigo, ceamos contigo, estivemos contigo, ouvimos teus ensinos, não é? Então, eles não podem alegar de forma alguma ignorância, como nós hoje não podemos alegar ignorância, que temos desconhecimento dessas coisas, né? Mas por quê? Eles estavam, qual era a motivação deles estar com Cristo e qual é a nossa? Eles estavam movidos por quê? Quais eram os interesses que os moviam estar com Cristo e converter ao cristianismo, aos ensinos do Cristo, não cristianismo institucional, religioso, não é? Qual era a motivação? Era tirar proveito de algo? Era apenas para dizer, eu estive contigo, então eu terei um acesso, um privilégio melhor. Eu não precisarei me esforçar agora para retornar à minha condição, à minha essência. Porque eu estive contigo e ouvi o que o Senhor falou. Mas só ouvi, só presenciou. Não é? Porque essa ceia, esse banquete no reino de Deus, no termo grego, banquete quer dizer simpósio. Ou seja, Sócrates, quando se reunia, um livro dele, o Banquete, que trata sobre o amor. Então, o que significa esse simpósio? Aqueles que sentaram à mesa com Sócrates, o que ia ser servido na mesa? Por isso, diálogos de Platão. O que ia servir ia ser um diálogo, um entendimento sobre o amor. E o que o Cristo serviu no seu banquete, naquilo que ele doou aos homens, que ele serviu à humanidade? Os seus ensinamentos, o Evangelho, a Boa Nova. Então agora, se eu sentei à mesa com ele e só me alimentei do alimento físico e só intelectualizei e decorei, não houve nenhum proveito nessa relação, nesse encontro junto com Cristo que estavam com ele. Ou seja, a fé, naquela época e hoje também, ela é um mercado promissor para uma série de interesses humanos, proselitista e econômico. Só era apenas adquirir prosélitos. Mas e a transformação desses prosélitos, desses seguidores, daqueles que virão a seguir? Qual a transformação? Apenas ouvirão como aqueles que estão orientando, que estão pastoreando, guiando, também não estiveram com Cristo, porque estar com Cristo é estar literalmente com os seus ensinos, na prática dos seus ensinos, não é? É esse entendimento. Então nós começamos na orientação de Emmanuel. Olha, o versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família,
ao pai de família, representa Deus, pode representar o Cristo, né? Que cerrou a porta aos filhos ingratos. Nós temos o exemplo do jovem rico, que achou que ele já tinha realizado tudo, ele tinha seguido tudo, e ele já estava pronto para entrar no reino dos céus, não é? Porque ele apenas cumpriu a lei no sentido formal. E Jesus diz a ele, bom, já que tu quer mais, agora vá, dê tudo, doe aos pobres e me siga, venda tudo que tens. Nós temos a parábola do filho pródigo, né, que nós temos 3 representatividades lá. O pai amoroso, que é Deus, o filho pródigo, aquele que foi viver uma experiência longe de Deus, e o filho egoísta. Aquele que esteve, aí na representatividade isso aqui, esteve ao lado do pai o tempo todo e não se enxergou, não viu nada, não aprendeu nada. Então ele esteve ao lado do pai apenas como mera formalidade, num literalismo, num egoísmo, num entendimento errôneo. Ele não abriu seu coração em nenhum momento. Ele entendeu que estar ao lado do pai é viver os valores do pai. No sentido ético, moral, na religiosidade, na espiritualidade. Não é? Então, ou seja, o que nós podemos entender isso? Nós, pelas obras, pelas realizações faraônicas, pelos ritualismos, pela externalidade das coisas, nós podemos enganar e ser enganados. Mas veja bem, pelos frutos, a hora da colheita, ninguém engana ninguém. Ninguém é enganado. Porque nós só vamos colher realmente aquilo que plantamos. Porque não pode haver coerência, não tem como dissimularmos com Cristo, com a espiritualidade superior. Nós não temos como enganá-los. Nós enganamos a nós mesmos, não é? Então, nós ficamos bem entendidos, ou seja, estar ao lado do Pai, estar com o Evangelho, mas não perceber. Não perceber. Ou seja, não basta estar com, não é? Não basta dizer estar. Tem que estar ali, literalmente, em espírito, em entendimento, em compreensão, não é? É estar e não ser com ele. Não é verdade? Então diz Emmanuel, o quadro reflete, olha, a situação dos religiosos de todos os matizes, de todas as denominações e confissões, não é? Que apenas, olha, falaram em demasia, a verborragia, não é? A prolixidade, reportando o seu nome de Jesus. Reportavam, usavam o nome, manipulam, instrumentalizam o nome, mas não dizem ao que veio, porque as suas ações não correspondem a dele. No dia da análise minuciosa do nosso retorno, né? Quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver, olha, não é? Comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Nós vamos ver uma resposta que Jesus vai dar isso lá no final. Nós podemos dizer aqui, ele vai dizer, não sei de onde vindes, não sei quem sois. É essa a resposta que nós vamos receber quando nós alegarmos a que apenas estivemos nas nossas religiões, nos nossos templos, lá na doutrina espírita, ouvimos palestra, tomamos passe, estudamos, mas foi apenas isso? Quais as ações que nós empreendemos para corresponder, para haver uma correspondência na nossa análise minuciosa quando retornarmos, não é? Ou seja, por quê? O que aprimora essa relação com Jesus, com Cristo e com os ensinamentos? Não é a religião, não é a filosofia, não são os intelectualismos, os templos, né? A convivência, pertencer a B ou C, as conveniências humanas, é pertencer a um ambiente, a ambientes nobres, etc., de intelectualidade, econômico, social. Não é isso. Precisa haver um motivo e uma condição, aquilo que nos motiva. Agora, o que nos motiva, principalmente, qual foi a pergunta? Ele fez, mestre, quem pode se salvar nisso aqui? Então, tem que ter uma motivação interna dessa salvação, não é? Mas essa salvação, para entrar nessa porta estreita, nós precisamos nos despojar disso, daquilo que nos prende
pela porta larga que nós entramos, que é do mundo material, aquilo que o mundo material suscita em nós, nas paixões, nos desejos, daquilo que realmente nos prende. Esses valores nós não podemos retornar mais pela porta estreita. Isso nós adquirimos à vontade, pela porta larga, não é? Então segue Emmanuel. Comer e beberam, apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Olha, o filho que esteve com o pai a todo tempo, os apóstolos, todos que tiveram com Cristo, se eles apenas estiveram corporalmente, movidos por interesses particularistas, pelo mesmo legalismo, muitos deram continuidade ao que os nossos irmãos erraram naquela época, não é? Comeram e acreditaram, olha, com a fé intelectualista. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem apenas. Ruminantes, apenas ruminaram, repetiram o que foram dito, não é? Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava, a mente inconstante, porque não sabiam se entravam ou permaneciam de fora, não decidiam. É como Paulo diz lá em Hebreus 11:1, onde ele fala muito bem da fé. Paulo nos esclarece na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, essa fé, como eu falei, é uma relação afetiva, não é institucional. A fé é a consistência do que se espera, a prova do que não se vê. É isso que nós temos que ter essa certeza, esse entendimento do Cristo, dos seus ensinamentos e daquilo que a doutrina tem nos esclarecido. Ou seja, conheceram e aceitaram como mera formalidade, religiosa, institucional ou não, apenas estar, mas não ser, como nós comentamos antes. Ou seja, e o Cristo, o que ele fez? Ele nos ensinou a todo tempo, ele nos ensinou como compreender e como praticar, porque ele compreendeu do Pai e praticou exatamente como o Pai ensinou. Então, conviver e aprender não significa assimilar. Assimilar é trazer para dentro, para o sentimento, para o coração e exercer com esse sentimento, com o sentimento do amor crístico, não é? Ou seja, uns buscam, outros reconhecem, pouco. Mas olha que interessante, Bezerra de Menezes nos ensina isso muito bem, não é? Outros buscam e reconhecem tarde demais. Aí nós temos que repetir a lição, como nós falamos na lição anterior. Só o processo reencarnatório, recomeçar num processo contínuo, não é? Por quê? Lutai, esforçai-vos. Está aí a grande diferença do versículo de Lucas para o de Mateus, não é? Um não desmerece o outro, mas esse nos dá um detalhe importantíssimo. Por que requer luta e esforço constante? Porque o processo evolutivo é difícil. Agora que nós temos que fazer esse processo de retorno, nós temos que vencer o quê? Como nós aprendemos no Evangelho, também segundo o Espiritismo. Nós temos que vencer a nós mesmos, as nossas más tendências. Para quê? Para que possamos nos realinhar, nos alinhar novamente com os propósitos do Cristo, com seus princípios, né? Ou seja, segue Emmanuel, olha, conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, em sintonia, não é? No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações, como privilégio aqui na Terra. Ó, vocês me conheceram, mas eu conhecia Deus. Quem são vocês? Eu sou maior que todos vocês para eu conhecer a Deus. Não. Ele exemplificou a sua convivência com Deus, exemplificando e transmitindo e fazendo a vontade do Pai. Em nenhum momento ele se arrogou, ele se colocou como melhor. Porque esse não era o objetivo. Senão ele não seria Cristo. Senão ele não seria o maior, aquele que veio aqui na Terra, o nosso guia e modelo. Ou seja, nós temos aprendido que essa situação, esse modo de ser, tem levado, Miramês nos ensina no seu livro, que isso tem levado muitas almas encarnadas, nós somos almas encarnadas, à falência espiritual. Por isso a segunda morte, a falência espiritual. Ou seja, o que o homem, em todo tempo na história, nós continuamos entendendo que todas essas relações estão fora de nós, ou seja, nas formalidades, nos cultos externos, na intelectualidade, nos formalismos, nos academicismos, no cientificismo, nada disso. Jesus todo o tempo tem nos ensinado, o Cristo nos ensinou
que isso está dentro de nós. Dentro, só aqui que nós podemos retirar, né, e exercer na sociedade, no nosso dia a dia. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, olha, sem cogitar de recompensa. Ou seja, qual que são os frutos? Quando nós deixamos que os frutos sejam colhidos, se eles forem bons, deixemos que os outros vejam, porque os frutos eles dizem por si mesmos. Não precisa divulgação, não é? Sem publicidade, não precisamos colocar isso aos quatro ventos. As pessoas vão ver isso. Ou seja, nós achamos que maquiar o verniz da personalidade, maquiar a nossa personalidade, aquilo que nós somos, nós vamos enganar a Deus, a espiritualidade, o Cristo. Não, nós enganamos a nós mesmos. Ou seja, com palavras e demonstrações externas, não é? Entendeu Jesus as criaturas antes que essas os entendessem. Porque ele já estava aqui antes, como diz João, não é? Ele veio antes, ele preparou essa morada para nós, não é? Então, antes que elas, e concedeu-nos o supremo favor da sua vinda, deu-se um holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 16, Kardec nos diz lá, será suficiente trazer as vestes, estar, completando nós, né, estar com ele, ceiar com ele, banquetear, dialogar com ele, do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Outra pergunta. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Diz mais embaixo ele, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Então não tem como. As nossas conveniências, a nossa modelação humana não vai ultrapassar na porta estreita. Não vai passar. Esses são fundamentos da porta larga, do mundo material, que nós temos que viver, transitar nele, mas aprendermos esse caminho do retorno. Né? Segue Emmanuel. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. Olha, pelo intelecto. Não. Razão e coração e sentimento. E é necessário aplicá-lo, olha, aplicá-lo a nós próximos, né? Ou seja, é necessário que nós urgentemente venhamos a transpor o senso comum, aquilo que nos prende, nós ficarmos nesse círculo vicioso. É preciso ir além, dar um passo a mais, não é? Para que nós possamos compreender que os preceitos e os princípios de Jesus, do Cristo, eles visam o quê? Nos aperfeiçoar para essa trilha, para esse retorno, para que possamos passar na porta. Não adianta alegarmos lá na aduaneira ou no aeroporto, quando nós apresentamos para fazermos o check-in, não adianta só falarmos isso. Nós temos que apresentar documentos todos corretos. Agora, os documentos que nós apresentamos são os frutos que nós colhemos, através da semente que nós plantamos, não é? Ou seja, não é teorizando, ele nos aperfeiçoou, mas nós perdemos tempos teorizando os seus ensinamentos. E aí nós começamos oscilando, como Emmanuel falou, na nossa inconstância, não é? Então, o homem deve cultivar a meditação nos círculos dos problemas em que o preocupa cada dia. Nós temos que nos aprofundar, nos interiorizar nisso, é urgente. Olha, os irracionais também comem e bebem. Os animais, como Jesus fala, o lírio do campo, os pássaros, eles cumprem exatamente. Mas por quê? Eles não têm a razão, o discernimento e o livre-arbítrio para fazer escolhas. E é nessas escolhas que nós temos que aprender. Mas não basta comer, ceiar, ouvir. Tem que auscultar, tem que interiorizar, não é? Come e bebe. Contudo, os filhos das nações, ou seja, toda a diversidade humana, né, nascem na terra para uma vida mais alta. Porque há um objetivo a ser cumprido. Há algo que nós temos e nós viemos fazer aqui, principalmente vencer a nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer nesse entendimento? Nós temos que adquirir uma nova consciência, um novo entendimento, ir além desse senso comum, não é? Mas essa consciência nós temos que ir acima e além de nós mesmos. Nós temos que fazer escolhas evolutivas
que estejam atreladas ou vinculadas a um estágio que nós devemos entender de maturidade. Nós temos que trabalhar urgentemente a nossa maturação espiritual. Nós não podemos ficar mais condicionados, presos a esses aquilhões que nos ferem, que nos machucam. Aquilhão é uma ponta de ferro fininha que nós persistimos, ficamos ali machucando a todo momento e não saímos daquele círculo vicioso, ou seja, do sofrimento. Que aí nós alegamos que esse sofrimento a causa é de Deus. Não, somos nós mesmos. Então, somente, exclusivamente, pela lei do amor, nós vamos poder ter uma ascensão. Nós poderemos, então, pleitear entrar por essa porta, não é? Pela maturidade do Espírito, pela espiritualidade. Ou seja, as virtudes, todas elas que concentram e convergem para o amor, elas são as únicas, né, que vão nos capacitar, né, a enfrentar essas provas. A prova da evolução, do caminho que nós temos que trilhar, do caminho espiritual que o homem tem que trilhar para isso. É urgente que façamos isso. Então, para nós concluirmos, nós podemos achar, mas como que Jesus é amor? Se ele pregou o amor, o perdão, a misericórdia, o entendimento, amai-vos uns aos outros assim como eu os amei, fazei aos outros aquilo que você gostaria que ele lhes fizesse, mas ele diz lá, e aí nós vamos concluir com perguntas do próprio Evangelho, que segue nos versículos seguintes, não é? Nos anteriores ao 26 e aos seguintes, onde tem alguns questionamentos, não é? Olha, o dono da casa. Então nós podemos, mas seria incongruência de Jesus? Como ele pode falar essas coisas? O dono da casa, ou seja, o dono da casa é Deus. Agora o dono, o orientador, não é? O vinhateiro, não é? Aquele que semeou a vinha, que é o Cristo, não é? Que estar aqui, fechará a porta. Ficareis de fora batendo. Como que ele fala fechará a porta? Porque essa porta ela não pode se abrir com aquele que tiver fora dos seus parâmetros, daquilo que é necessário, ou seja, em sintonia e em vibração plena com os valores do Cristo. Nós não podemos ascender uma condição se não estivermos preparados para. Não é uma seletividade, não existe seletividade e parcialidade em Deus e em Cristo, não. Somos nós mesmos que não suportamos ir além ou alçarmos voos que não têm condição. Haverá queda, porque nós não vamos suportar a pressão. Não é? Então direis, abre-nos. Ele disse, não sei de onde vens, não sei de onde sois, porque estivemos ao lado dele, vivemos, ceiamos, estivemos naquele diálogo, mas em nenhum momento nós dissemos a ele, demonstramos a ele com que propósito estivemos ao seu lado, com que propósito ceiamos e ouvimos o que ele disse. Apartai-vos, olha, ele diz, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse pranto e ranger de dentes aqui é diferente. Esse é o pranto e ranger de dentes, é o ranger de dentes da raiva, do ódio, do ressentimento. Esse não é o pranto e o ranger de dentes do arrependimento. Não, é o pranto da cólera, da raiva e da ira, por não ter entrado, por achar que foi injustiçado. Não houve injustiça de Deus. A injustiça existe, mas injustiçados não. Todos nós sabemos disso. Virão, então Cristo disse, como nós comentamos, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, né? E se reclinarão à mesa. É isso que é o literalismo da lei, do legalismo judaico exclusivista e seletista. Como hoje nós cristãos nos tornamos também seletistas. Achamos que temos privilégio apenas, como Kardec disse ali, por sermos cristãos, basta dizer ser cristão. Então, quantos virão da Ásia, do Oriente, de outros povos, de outros ensinamentos, e se reclinarão à mesa, e entrarão, terão acesso à porta. E aí, mas nós somos cristãos, eu frequentei a doutrina espírita, tomei passe, fiz palestras, ensinei, dei cursos, ajudei, fiz obras, mas e aí? Com que propósito? Qual foi o objetivo? Qual foi o moto interno que te motivou a fazer isso? Não é? Então, Cristo, o que nós podemos entender disso? Não há incoerência, não há incongruência, não há de forma alguma no Cristo. Mas veja bem, o Cristo, esse ser
né, da sua magnitude, da sua plenitude, ele não pode de forma alguma contemporizar, ser conivente, condescendente com a intransigência humana, das nossas dissimulações, das nossas incoerências, né, das nossas meias-verdades, das nossas dissimulações, dos nossos despropósitos, e de estarmos ao lado dele para adquirir privilégios. Ele não é parcial, nós somos, principalmente com os nossos, com aqueles que convivem conosco, naqueles que coadunam com o nosso pensamento, com o nosso credo religioso. Não. Nós somos, eles não. O que vai nos levar e possibilitar a abertura, a passagem dessa porta para que adentremos a uma morada melhor, será a nossa conduta, será o nosso modo de ser, a nossa transformação. Então eu gosto sempre de deixar uma pergunta, né? Emmanuel e Paulo nos ensinam na carta aos Hebreus que Cristo nos ama. Não há dúvida, Deus é amor. Deus ama tudo em nós. Deus se ressente pela nossa teimosia, não é? Então, mas o que nós temos que nos perguntar? Em que medida nós estamos amando a Deus, amando Cristo, né? Em que medida, em que grau nós estamos em sincronicidade, em sintonia, sendo um com Cristo para sermos um com Deus? Então são essas perguntas. O que nos está motivando a continuar na doutrina espírita, continuarmos a sermos cristãos, se continuamos relegando o propósito, os ensinos e a natureza daquilo que o Cristo, dos princípios e das leis, que o Pai enviou seu Filho, nós os rejeitamos, nós os recusamos e só estamos aceitando ele para termos um privilégio ou para realmente mudarmos? É a pergunta que nós deixamos. Quiçá nós podemos, principalmente eu, todos nós juntos, compartilharmos interiormente os ensinos do Cristo dentro de nós e aprendermos que estar com ele, comer, beber, ensinar, escutar os seus ensinos, através dele, do seu evangelho, de tudo que nós aprendemos com o nosso semelhante, com todos os nossos irmãos de outras confissões, é para que possamos nos transformar e não obter privilégios para qualquer motivação que seja. Que a paz do Cristo Jesus esteja com todos nós, em seus corações, em nossos corações, em todas as mentes humanas, em toda a humanidade, encarnada e desencarnada, para que no dia a dia nos transformemos em seres melhores e que um dia, quiçá, possamos cear realmente da plenitude do Cristo em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e uma semana vindoura com muita paz. Que assim seja.